outras, que esses 2 dias nós aprendemos talvez mais, até porque eu amo todas. Porque realmente foram palestras muito bem preparadas e de um brilhantismo muito grande. Digno do nosso evento, né? Então, eu quero dizer a vocês assim, que ainda temos uma outra palestra depois dessa, e no final da tarde nós vamos ter a apresentação de um coral, né? Então, vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos permita que esse seja realmente um trabalho que também vai nos acrescentar conhecimentos. E que, Senhor Jesus, nós contamos com a assistência dos trabalhadores desta seara. E agora, com muita alegria, muito amor, vamos convidar a nossa palestrante. Quantos minutos? Já é de todo sempre. Professor Hein? São 50. 2h50. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. A gente está aqui hoje novamente, graças a Deus. Eu tenho uma alegria muito grande. E eu não preciso nem dizer de verdade, como diz o pessoal do Big Brother. Mentindo como quem fica de verdade, né? Mas é de verdade mesmo. Estar aqui nesse grupo. E hoje, como nós vamos falar de um tema que é um pouquinho difícil e assim, às vezes até assustador, quando se fala do tema que eu vou falar aqui agora. Então, para isso, vamos ouvir uma música que eu sei que todos gostam aqui, para que a gente apacente o coração para ouvir da doutrina espírita o que nós precisamos aprender, e aprender com amor, porque tudo é possível de se ter amor dentro de qualquer situação. E nós vamos ler isso um pouquinho mais para frente, tá certo? Vamos ouvir essa música que eu sei que muita gente vai sonhar um pouco mais. Retorno à vida corporal. Isso aí é muito bom. Mas nós vamos, desse tema geral, desse capítulo do Livro dos Espíritos, falar de idiotismo, loucura e da infância.
Então, quando a gente ouve essas palavras, a gente diz assim, mas não é possível, não é? A gente vai hoje estar falando de loucura no estado atual da humanidade. É difícil, né? Mas eu me recordo sempre que quando eu comecei esse fazer dentro da doutrina espírita, seja como palestrante ou como professora, que eu dou aula no ESD e em outras situações, ou como treinadora, eu treino também evangelizadores, coisas assim. Eu dizia assim, olha gente, para fazer palestra eu só me dei temas que levem alegria, consolo, alegria e esperança. Que pretensão, não é? Como se nós só vivêssemos consolados, esperançosos e alegres. A gente tem o cotidiano, que tem tudo. Então, com o passar do tempo e com esse fazer se repetindo, eu fui chegando à conclusão de que não existe dentro da doutrina tema que não leve consolo, alegria e esperança. Isto por quê? Porque nós aprendemos na doutrina que somos espíritos imortais. Isso só já basta. Já é o maior consolo que nós podemos ter, é saber que na verdade não morremos, mudamos de plano. Desencarnamos. Deixamos a carne no lugar dele, se transformar na matéria que ele foi criado, né? Que a gente vem dos princípios mineral, animal, vegetal, foi assim formado o espírito. Então ele deixa lá e o espírito sai ileso. Ainda hoje nós assistimos uma aula sobre a governança no mundo espiritual. Nós acabamos de assistir, saímos de patamares e viemos direto para cá. E ele nos traz a organização do mundo espiritual e essa governança, e tudo isso nos leva a ter esperança. Já pensou que alegria ir para um aquelas que chamava colônia, agora são cidades espirituais? Não é? Todo mundo tem aqui o exemplo de Nosso Lar e tantos outros exemplos bonitos que a gente vai encontrar nessa existência do Espírito. Porque somos Espíritos. Todos nós aqui somos Espíritos. Hoje encarnado, amanhã desencarnado. E esse tema vai trazer exatamente isso, o retorno à vida corporal. Você desencarnou, você fica na erraticidade, que não é de errante só. Não é esse o significado, é o nome desse espaço para onde os espíritos que desencarnam vão, até que seja planejada uma nova encarnação. Bom, então dentro desse tema hoje, eu quero prometer para vocês que nós vamos começar consolados, que já estamos um pouquinho consolados, nós já estamos. Isso aqui significa dizer que somos o quê? Quer passar aí, meu bem? Nós não vamos poder falar desse tema sem falar de reencarnação. Por quê? Porque o retorno à vida corporal é exatamente a reencarnação. E a reencarnação é uma necessidade da vida do espírito, como a morte é uma necessidade da vida corporal. Todos nós vamos morrer um dia. A gente não sabe se daqui a pouco, daqui a uns 80 anos, daqui a mais. Eu digo que eu só tenho uns 7 anos por aí. Mas vamos um dia desencarnar. E todos teremos as oportunidades ainda de retornar a um corpo. Não ao mesmo, como se diz em algumas religiões. A um outro corpo, em um outro contexto, com outras escolhas e compromissos. E nós vamos ver para frente escolhas que significam. Então, essa pergunta 330 é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos e eles respondem. Certamente assim o é. Todos nós vamos passar por isso. Quer passar isso? Então, o espírito tem direito, aí é que nós já vamos começar a entender um pouco o tema específico do dia de hoje,
que é idiotismo. Vamos entender até junto cretinice também, os cretinos, que a gente pensa de um jeito, mas é como está lá nos Espíritos, vamos levar mais ao pé da letra, né? Acrescentei mais uma coisinha. Então nós vamos entender hoje que o Espírito tem direito a escolher o corpo às vezes. Então, essa pergunta tem tudo a ver com você reencarnar num estado de loucura, ou num estado de idiotia, ou num estado de cretinice. Então, essa pergunta se dirige exatamente à escolha de um desses estados da alma. O espírito tem direito de escolher o corpo ao qual vai encarnar, ou somente o gênero de vida que ele deve servir de prova? Responde os espíritos. Pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para as provas que ajudam o seu progresso se vence os obstáculos que nele encontram. Nós vamos andar mais para frente e vamos compreender isso um pouco melhor. Então, todos nós temos até direito à escolha. Hoje a gente estava exercitando escolher o mundo espiritual onde queria ficar. Construir a colônia como gostaria que fosse. O nosso grupo conseguiu construir uma coluna chamada, éramos 6, chamada Estamos 6, porque em estando pode crescer, e a colônia tinha o objetivo também de receber muitos que precisassem de lá. Muito bonitinho o trabalho, e assim, a gente, o que é que queria lá de lazer? Música, dança, coisas boas. E o serviço que iria fazer? O serviço que iria fazer era prestar um serviço de acolhimento a quem chega. E nesse serviço de acolhimento seria a saúde, seria a educação e assim sucessivamente. Foi um trabalho longo, mas muito bonitinho. E nós ficamos juntos, os 6, ele disse assim, e o diferencial dessa colônia, qual seria? A sincronicidade. Porque nós formamos um grupo e rapidamente concluímos o trabalho porque houve sincronicidade. E é tudo que a gente precisa para viver melhor onde quer que tenhamos que ir. Seja aqui, seja depois de desencarnado, é ter assim essa abertura para a conexão com o outro e ter o mínimo de sincronicidade com aquele propósito que você teve em escolher uma determinada prova para existir. Para os nossos irmãos aqui, pode passar aí, por favor. Bom, então agora nós vamos começar a entender especificamente, garanto a vocês que a gente vai continuar sonhando com o melhor e alegre e esperançoso. Vocês vão ver. Então a gente tem o significado de idiotismo. O que é idiotismo? Último grau de alienação mental, caracterizado como abolição total das funções de compreensão ou outros termos, como supressão quase completa da atividade mental. Então, o idiota, ele tem reduzido a sua potência mental, reduzida. E ele vai agir, olha bem, ele vai agir de um modo diferenciado, ele será sempre o diferente no meio de todos nós, e isso não é fácil. Isso é sofrimento, isso é dor. E a gente vai ver que mesmo sendo dor, mesmo sendo o diferente, o apontado, o que sofre bullying e uma série de coisas tantas, ele está cumprindo o seu planejamento reencarnatório e ele terá vantagens e evolução mesmo diante dessa situação. Então, cretino, que ali o livro dos Espíritos também traz no meio deles, do louco, idiota e os cretinos. Então, o cretino pode referir-se a um indivíduo que sofre de cretinismo, que é uma condição patológica que afeta o desenvolvimento físico e mental.
desenvolvimento físico e mental, atenção, podendo levar a deficiências intelectuais e físicas. Então a gente pensa, a gente de vez em quando dá uma xingada nas pessoas, né? Diz, aquele cretino, entendeu? Não tem vergonha, fez isso, aquilo. A gente xinga as pessoas de cretino, mas o cretino que a gente quer dizer alguém que é cretino é dizer que é inescrupuloso, que pode ser um ladrão, que pode ser um traidor, e não é nada disso. Cretinice é um estado físico e mental. Eles têm assim, olha, tá vendo? A figura deformada fisicamente e a mente completamente distorcida da realidade. Olha os cretinos. Os anteriores eram os idiotas. Os cretinos são esses, assim, tá vendo? São figuras que não são bonitas e que têm um objetivo ter vindo assim. E nós vamos ver o que é. Tem fundamento, perguntam os espíritos a Kardec, na pergunta 371. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Pense, se Deus iria preparar almas de natureza inferior, Ele preparou todos os espíritos simples e ignorantes e deu livre-arbítrio para tomar seu caminho para a evolução. Quem escolheu o caminho mais lento, mais difícil, que foi pelo lado do mal, vai ter as suas consequências, e estas são consequências de espíritos que escolheram maus caminhos. E é castigo? Não. O nosso Deus não castiga. Ele dá oportunidade a cada um de nós, inclusive de escolher suas provas. As expiações são impostas pelas próprias leis da natureza. Não é que Deus vai dizer assim, olha, eu vou impor aqui porque você fez isso. Não, Deus não faz isso. Deus criou todos simples e ignorantes para a evolução e cada um escolhe suas provas e conquista suas expiações, porque nós ainda estamos, isso no planeta Terra, porque nós ainda estamos no planeta Terra e é um planeta de prova e expiação, todos nós sabemos. Então os espíritos respondem, não, eles têm uma alma humana muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios em que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre o de não poder falar. Então, o espírito é doente também? O espírito também é cretino? O espírito também é idiota? Não. O espírito pode ter sido, na existência ou outras existências passadas, um gênio, mas não soube usar a sua oportunidade como gênio para produzir o bem. Ao contrário, usou a sua capacidade intelectual ou outras coisas, tantas para o mal. E aí teve as consequências de vir assim. Mas ele não é um espírito evoluído. Essas marcas, essas prisões são do corpo físico. E toda vez que uma pessoa encarnada dorme, o espírito se liberta do corpo e vai aonde quer ir. E esses espíritos, quando dormem, eles necessariamente precisam dessa liberdade para vivenciar o que ele realmente é. Porque eles não perderam a sua identidade espiritual, entendeu? Do físico. Então, mais uma pergunta, e eu gosto de fazer perguntas do Livro dos Espíritos ao pé da letra, é muito
Eu não gosto de inserir meu pensamento, eu gosto, por isso que eu leio ao pé da letra, ainda que depois a gente converse. Qual o objetivo da providência? Criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? Nós já vimos. Eu estou repetindo para que a gente compreenda que esta é a nossa condição. O que nós somos aqui agora, enquanto personagens, que somos espíritos vestidos num corpo físico, então somos os personagens, não de jeito nenhum quer dizer que esse espírito vai ser assim pelo resto da vida, ou que ele já tenha sido, esse que reencarnou, esse espírito, seja assim. Compreende? Então é isso que nos dá o consolo. Ainda que tenhamos um estado agora de deficiência, estamos com toda a esperança e o consolo de saber que é por pouco tempo, que a nossa vida corporal dura muito pouco. Então esses espíritos se recuperarão. Porque esta pode ser uma prova escolhida de muita complexidade, e quanto mais complexas são as provas que nós escolhemos para passar, mais mérito nós temos de conquistar um pouco mais na evolução do ser. Não é isso? Quer passar aí, querido? Então, qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? Os espíritos respondem: é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades, é um tempo de prisão. A gente diz assim, traz como exemplo isso. Imagine que um bom violonista tem uma viola, mas de repente ele sabe tocar muito, mas a viola está com defeito. Ele vai tocar uma boa música? Certamente que não. Então esses espíritos têm essa expiação com o corpo limitado para que eles não repitam o que eles fizeram outras vezes. A gente tem histórias muitas na humanidade. A gente tem o exemplo de Hitler, um cidadão inteligentíssimo, mas que usou para o mal. Segunda Guerra Mundial, destruiu tantas pessoas, assou tanta gente no forno, fez tanta coisa. Um espírito desse, certamente, se for reencarnar, vai ser desse jeito aí, né? Não querendo julgar, mas no cômputo geral, a gente vai concluir que um espírito desse tende a passar por situações assim para aprender. Que o nosso Pai só quer que nós aprendamos e evoluamos sempre. Esse é o objetivo. Loucura. Conceito de loucura, né? Distúrbio, alteração mental, caracterizado pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, de sentir, de agir. É também o sentimento de supressão que foge ao controle da razão. Para os psicólogos, psicologicamente é associado a transtornos mentais que resultam da alienação do eu e da razão. Para Freud, é uma doença mental. Então a gente vê também, a loucura é a mesma ideia dos idiotas e cretinos, só que a loucura só afeta a mente, mas não afeta o físico. O físico pode estar perfeito, mas a mente está deteriorada por uma condição escolhida para reencarnar. Certo? E a gente vai dizer assim, só existe loucura logo na reencarnação? Não. Algumas loucuras, por exemplo, o psicólogo vai ver pessoas que entram num estado de loucura pelas perdas de bens, por decepção com os seus irmãos de caminhar, enfim, muitos outros motivos que as pessoas estão sempre falando de loucura. Pode passar aí, por favor. Vamos ver mais o que os espíritos dizem sobre loucura. Né? Na visão espírita, olha bem,
A loucura pode ser compreendida como um distúrbio mental com causas tanto orgânicas quanto espirituais. Esse é que está a chave, né? A gente vai ver, quer dizer, incluindo o que? Nessas causas espirituais, as obsessões. Então, este é um dos grandes consolos. E a gente vai ver aqui que as causas de loucura, né? Orgânica, predisposição física, cérebro fraco, ideias fixas, alteração dos órgãos cerebrais, enfim. Causas espirituais, subjugação, que é dos tipos de obsessão mais forte que existe. Os espíritos subjugam o ser encarnado e conduz a vida desse ser do jeito que ele quer. Essa é uma forma esse é um estado de loucura para a doutrina espírita. Causas morais também. As causas morais, o desequilíbrio emocional, algum mal grande criado que de repente doeu na consciência e fica desequilibrado por ter feito um grande mal. Essas causas morais. Então deixa eu ver se tem alguma coisa. Passa aí para ver se tem um pouco de tempo. Qual a situação do espírito na condição da loucura, né? Do espírito na loucura. O espírito não tendo mais a seus serviços, senão órgãos incompletos, os desnaturados, deve lhe resultar uma perturbação da qual, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas não é senhor para deter esse curso. Então é o que eu estava dizendo. Existe esta obsessão do tipo subjugação e tantas outras obsessões que dão aspecto de louco. Mas a gente vai ver mais para frente que houve sabedoria dos espíritas e a gente tem que fazer, viu, querido? Mais alguma coisa sobre isso. Então vamos falar de Allan Kardec, que foi pioneiro nessa descoberta. E ele dizem os espíritos que ele foi, né, um psicoterapeuta que, considerando todo o esforço de modernos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, aprofundou a investigação sobre a loucura. Allan Kardec. Loucura, está lá em Loucura e Obsessão, no livro escrito por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então eles fizeram, Allan Kardec começou também a questionar os espíritos acerca da loucura. Deixou pouca coisa sobre isso, mas nós já temos livros muito profundos falando dessa situação. A gente tem Manuel Filomeno de Miranda, que ele escreveu esse livro, e nesse livro ele tem diversos casos de tratamento de loucos, considerados loucos e não eram loucos, porque fisicamente não tinha nenhuma lesão cerebral. Eles tinham um processo obsessivo que o tornava completamente diferente dos padrões normais, que algumas vezes são pessoas que ditas normais, como nós, e que de repente passa por uma obsessão forte que chega à subjugação e passa a agir como aquele espírito quer. E eles não são brinquedo, não. Quando eles pegam por vingança, a gente tem muitas histórias que não daria tempo para contar agora, tanto de Divaldo Franco como de Dr. Bezerra de Menezes. A gente teve uma história, rapidamente, eu tenho que terminar aqui. Tá. A gente tem uma história muito interessante de um rapaz chamado Carlos, que fora, nesse livro, fora adotado por um casal. E ele era um rapaz normal, estudava e tal, parecia tudo bem, mas quando ele foi entrando na adolescência, que a gente vai ver isso aqui também,
que o espírito vai tomando sua verdadeira identidade, quando vai entrando na adolescência, a gente vai ver quando estiver falando da infância. Então ele foi tendo outro nível de comportamento completamente diferente do que ele era. E os pais eram pessoas de posse, o pai desencarnou e a mãe ficou sozinha com esse rapaz cheio de manias completamente diversas, que foi classificado como louco. E a mãe levou e fizeram todos os exames que podiam ser feitos da cabeça dele. Não houve nenhuma lesão cerebral. Aí uma pessoa na igreja, que ela era super católica, disse: por que você não leva esse rapaz no terreiro, isso no Rio de Janeiro, foi real, no terreiro de fulana de tal? Aí ela disse: se for para salvar meu filho, eu sei que eu vou ter que ir lá. Imagina um católico fervoroso chegar no terreiro de um banco. Não é verdade? Então compreender isso aí. E ela foi. No primeiro dia, quando ela chega lá, Manuel Filomeno de Miranda, em espírito, começou a assistir esse caso. Porque ele também estava pesquisando sobre esse estado de loucura, que não era loucura coisa nenhuma, porque não tinha lesão cerebral. Era obsessão. Quando ela chegou lá, ela procurou a criatura que atende, estava lá nesse espaço, tambores tocando, muita gente, toda aquela situação de um terreiro de Umbanda. E ela disse assim, quando ela chegou na frente da criatura que atendia, né, da médium, ela disse assim: olha, eu estou aqui, eu tenho posses, eu posso pagar o que a senhora pediu para salvar o meu filho, mas eu sei que eu estou cometendo um pecado, porque eu sou católica. Aí ela deu um sabão, sabe que os espíritos não é brinquedo não, né? Pensa que espírito é pacientezinho como a gente, é dissimulado como a gente? Não. Tem negócio de brincadeira, eles botam para lá. Divaldo diz assim, que esteve na cidade do México e quando chegou lá, estava com uma febre de 40 graus. E aí, de repente, chega a Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco. Aí, chega junto e diz: Divaldo, se organize que nós vamos escrever um livro agora. Mas, irmã, a senhora não está vendo como eu estou? Eu estou 80% morto, com a febre de 40 graus. A senhora quer que eu vá escrever? E ela disse: qual o problema? Eu estou 100% morta. Então, espírito não brinca em serviço. A gente tem que ser o que é que Chico Xavier sempre disse: disciplina, disciplina e disciplina. E principalmente nós que temos mediunidade ostensiva, que nos comunicamos mais diretamente com os espíritos do que nós outros, que todos somos médiuns. Se alguém aqui pensa que não é médium, tire isso da cabeça. Somos todos médiuns. E nossa mediunidade pode ser exercida de diversas maneiras. Porque a todo momento nós somos intuídos pelos nossos irmãos. E quando a gente nasce, a gente já ganha 2 anjos de guarda, sabia disso? Quando é pequenininho não tem só um, não. Tem 2. E tem ainda isso, os anjos guardiãs, que não é a mesma coisa que o mentor. O mentor é ali colado, né? É aquele que Deus designou para nos acompanhar. Ele está sempre ao nosso lado, exceto quando a gente faz bobeira, marca bobeira por aí. Ele fica de parte. Não pode lhe impedir, porque você tem livre-arbítrio, mas ele não faz parte daquela situação. Mas vibra, fica triste. Os nossos mentores também ficam tristes com a gente, quando a gente decepciona. Mas nós somos médios porque a todo momento estamos nos comunicando com o Espírito. Desde pequenininho. Pensa o quê? Que a criança sai correndo, dá um salto mortal, cai lá e cai inteiro de pé. Pensa que ele está sozinho? Não está, não. Ali tem o anjo guardião, ó.
tomando conta porque ele não tem noção de realidade. E à medida que a gente vai crescendo, o anjo de guarda, eu vou deixar ela quebrar a carinha aí, é para aprender, né? Mas quando não entende ainda, ele apara nas mãos. Então, Kardec teve também, além de toda a sabedoria que foi codificada na doutrina espírita, ele teve a felicidade de abrir essa vertente para o estudo da loucura, do idiotismo e compreender também da infância, porque na infância a gente não entende direito as coisas, que a gente vai ver mais para frente. Passa aí que a gente vai ver agora, doutor. A loucura coincide às vezes com uma lesão do cérebro e outras vezes não acusa a mínima lesão. É o que eu acabei de dizer. Casos notados por Esquirol foi um cientista que pesquisou sobre esse tema e que Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, aí é revelado por Esquirol e outro cientista com cada nome difícil que eu não me ousei trazer para cá. Nasci no sertão com essa coisa pesadona. Se eu vou falar aqui francês, inglês, vocês vão sair correndo. Então, ele nesse livro, A Loucura sob Novo Prisma, de doutor Bezerra de Menezes, ele traz resultado de diversas pesquisas que provaram que muitos loucos não têm nenhuma lesão no cérebro, então não pode ser classificado como louco. Então, a gente sabe, inclusive, quanto o doutor Bezerra de Menezes deixou influenciado lá alguns espíritas do Rio de Janeiro, onde ele atuou, como ele deixou isto muito latente para que eles fossem buscar e ajudar aqueles internados em manicômio considerados loucos. E houve, com o progresso da doutrina espírita, houve muita mudança dentro de alguns manicômios em Minas Gerais. Isso ele só cita de Minas e do Rio de Janeiro. De outras situações, Nordeste, enfim, eu não encontrei, mas deve ter havido também, porque os espíritos não atuam num local só. Se existe um movimento para que sejam tratados com desobsessão dentro do manicômio, não vai ser só no Rio, nem só em Minas Gerais, não é isso, gente? Ele cita porque foi um campo de atuação de doutor Bezerra de Menezes. E doutor Bezerra de Menezes foi e é ainda uma figura importantíssima dentro da doutrina espírita. E se a gente fosse falar dele aqui, a gente não tinha nem hora de acabar, porque tem muitas histórias para contar. Mas então tem também no livro dele diversas histórias que ele tratou. Tem um caso de uma criatura que brigou que um cidadão era casado e ela teve um caso com esse cidadão e queria tomar da esposa. Foi nesse campo, foi em uma casa de macumba e disse que queria que fizesse alguma coisa para matar a esposa do cidadão. E isso, verídico, olha bem. Ela estava num estado de loucura tão grande que quando o doutor Bezerra de Menezes olha para ela, vê uma figura horrenda atrás dela, estimulando, sabe? Estimulando a sexualidade dela para ela ficar naquele estado de desespero por aquele homem, estimulando a mente e as pessoas já classificando de louca, e era um processo obsessivo gravíssimo, porque ela foi muito má na vida passada com essa pessoa que estava perseguindo ela mesma. Enfim, tem muitas histórias dessa ordem e a gente já sabe que muita gente que foi internada como louca ficou curado dentro da doutrina espírita com um trabalho de desobsessão. Esse Carlos ficou curado com 3 dias somente que eles atuaram, trabalhando aqueles espíritos, porque ele foi banda voou na vida passada, armou muito esse Carlos que eu estava contando, e aí essas pessoas de outras vidas, ele disse que tinha uma mulher que era assim, apaixonada por ele, um espírito, e aparecia com ele. E a Amélio conta para a mãe que o que ele precisa, na verdade,
como ele passou muito tempo da adolescência até os 28 anos, ele passou sobre esse processo, só com 28 anos foi tratar, ele tinha ainda algumas marcas do processo que ele viveu. Mas uma coisa não faz a outra. Um obsessor perturba, mas se for tratado, a pessoa pode ficar curada, completamente curada. E esse rapaz, para completar a sua cura verdadeiramente, ele precisava trabalhar no bem. E o pessoal chamou para ele trabalhar nessa casa, e a mãe acabou achando maravilhoso, vai ver o filho ficando normal, um filho considerado louco, né? Então, muitas histórias a gente teria para contar, mas não é o caso agora. Passa aí, por favor. Vamos ver agora da infância. Então, vamos dar um basta em loucura. Já compreendemos que existe 2 tipos de loucura: de lesão cerebral ou obsessão, que pode ficar curado. E que normalmente, quando esses obsessores se aproximam de alguém com essa intensividade, como era o caso de Carlos, é porque é algum mal muito grande. Diz que o olhar desta mulher que acompanhava Carlos era de uma agressividade e violência que todo o ambiente, quando ele chegava, ficava contaminado pelas vibrações energéticas que esse espírito emanava. E ele estava dominando o pobre do Carlos. Então, o Carlos terminou sendo aquela pessoa que estava trabalhando pela caridade lá dentro da mesma casa que foi criada. Ela me deu até, que horas? 10 para 5. Esse meu filho está mostrando a aula. Eu queria falar. Ainda podemos conversar um pouco mais. 10 para as 3. Tem 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos dá para terminar. Bom, agora nós vamos ver da infância. Olha que coisa bonitinha. Vamos saber muita coisa boa sobre as crianças. Esse é um momento de mais consolo ainda, né? Então, a gente foi buscar na IA e a IA nos disse o seguinte, que na visão espírita, a infância é uma fase crucial de adaptação e aprendizado para o espírito imortal que se encarna temporariamente com um corpo físico fragilizado para se aperfeiçoar. Então, o período de infância, quem é limitado ainda cognitivamente, expressão corporal, raciocínio lógico, todas as funções intelectuais ainda limitadas, porque está na infância, não significa dizer que o espírito que está reencarnado naquela criança, naquele momento, é também desse jeito. Não. Muitas vezes, como eles dizem sempre, são espíritos muito mais evoluídos do que nós pais, às vezes, né? A gente vê aí os filhos dando um a zero nos pais, e agora então? Gente, as crianças estão nascendo cada dia mais evoluídas intelectualmente. Pense. Tecnologicamente. Pense. Mas a formação moral é preciso a gente acompanhar de perto. Até porque esse avanço muito grande nas tecnologias pode ser um caminho sem volta para algumas crianças, e a gente já está ouvindo todos os dias notícias muito cruéis. Agora mesmo, eu não sei se vocês assistiram, passou no negócio, um jovem de 16 anos, né, estava explorando a irmãzinha de 8 anos, sendo explorada sexualmente, e ele filmava para vender para pedófilos. Um jovem de 16 anos. Você vê aonde estão chegando, e tem muitas outras coisas acontecendo. Então, nós precisamos vigiar muito mais. Está no celular o tempo todo, veja o que é que está acontecendo. Dê limites, dê horário para a tecnologia, porque os vícios começam daí. Uma criança que fica 24 horas no celular, se deixar nem dorme, isso já vi acontecer, e mães dizendo assim, o que é que eu posso fazer? Eu digo, minha filha, a única pessoa que pode fazer alguma coisa é você.
Não vai ser o educador, não vai ser a escola, não vai ser ninguém. Somos nós pais que vamos ter que resolver. Né? Porque no futuro, essa criança vai estar do vício. A viciosidade também enlouquece. Então é isso, a criança desse... Passa aí um pouquinho. Jesus nos ensinou que esse estado de pureza, quer dizer, simplicidade da criança é tão importante que ele afirma que deles é o reino dos céus, como disse Jesus. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus comparou e disse que a humanidade toda, se quisesse ver o reino dos céus, se colocasse como as crianças. O que Jesus queria dizer? Queria se colocar, eu quero bico, esse e aquilo? Não. É com a pureza de coração, com a confiança no outro, com o despreendimento para com os outros, porque a criança não tem a maldade ainda, né? Então ela é assim, simplesmente é. E nós outros não. Nós somos personagens sociais, que às vezes somos e às vezes não somos. Não sabemos ainda e as interrogações ainda estão por aí. Às vezes desencarnamos com 80 anos sem saber quem somos. Por isso a doutrina nos diz: quer ser um grande espírita, conhece-te a ti mesmo. Qual é o caminho maior para a evolução? Autoconhecimento. Quem se autoconhece não transfere a sua dor, os seus problemas para o outro. Porque o que a doutrina muito diz é que quem cria os seus problemas é você. Quem é responsável por eles é você. Então é por isso que diz assim, não sei porquê, uma pessoa dizendo um dia, um palestrante, eu não sei porquê protestante cresce tanto o número de adeptos que faz isso, não sei o quê, e espírita está crescendo ainda devagarinho. Eu disse, eu sei porquê. Porque a doutrina diz o seguinte, olha só, princípios básicos da doutrina. Amai-vos e instruí-vos. Ama uns aos outros e aprende, estude. Estude principalmente sobre o quê? Sobre você. Quem aprende sobre espírito, está aprendendo sobre si mesmo. A outra qual é? Fazei ao outro aquilo que gostaria que ele fizesse, que foi um dos pedidos de Jesus, foi a máxima maior de Jesus. Qual é a máxima maior de Jesus? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. E aí está tudo certo. E o outro, fora da caridade, não há salvação. E o que inclui caridade é só pegar um quilo de alimento perecível e dar a alguém? É isso que é a caridade? Essa é a mais fácil. Corre ali no mercado, compra 2 quilos de alimento, vamos dar. Essa é a caridade mais fácil de se fazer. Porque a verdadeira caridade, ela vem com indulgência, com benevolência, com não julgar o outro, com dar a mão para o outro no momento adequado, não quando você quer dar a mão. Porque quando o outro está precisando de você, e ele está precisando mesmo, ele não vai esperar você esperar o seu tempo. Se você tem a intenção de ajudar, ajude no momento certo. Mas será que a gente também não precisa ser ajudado? Também. Quando a gente ajuda, a gente está sendo ajudado automaticamente. Que é uma felicidade tão grande quando a gente ajuda alguém. E ajudar alguém é simples. Aí um dos apóstolos disse, mas mestre, como é que eu faço para ajudar a implantar o reino de Deus aqui na terra? Se eu não tenho bens material para dar. Não sei se foi Tiago. E Jesus disse, meu filho, venha. O bem material é o mínimo. Dê os seus ouvidos. Dê o seu olhar. Dê a sua compreensão para com o outro. E você está fazendo a maior caridade.
E essa caridade não custa nada. Um simples... Ó, mulher tem um negócio danado, né? Ela olha para outra bem vestida, bonitinha, tá? E ela aí, ó, se ela não tiver semelhante, começa a se encolher no canto. Não é verdade? Mulher é um negócio sério, é complicadinha aí com a vaidade. Mas, e aí... Vixe, fulana tá emitida, não sei o que é, tá? Mas, se você achou que ela está bem vestida, bonita, quanto custa, você tá linda. Isto é caridade. E se não tiver tão linda assim, e você tiver com vontade de fazer um bem para aquela pessoa, de levar uma alegria para a pessoa, ou você está tão bonita hoje, custa. A gente aprende em análise transacional, que é uma matéria que ensina exatamente as relações interpessoais, como nós precisamos qualificá-las. Então, são coisinhas pequenas que a gente pensa que não significa nada, que tem uma importância muito grande. Às vezes a pessoa saiu de casa, vestiu aquela roupa, botou aquele balangandã, botou não sei quantos anéis, não sei quanta coisa, e por dentro está se sentindo um lixo. Mas alguém encontra e diz assim, olha, você hoje está tão linda. Aí ela vai, não é? E isso é caridade, minha gente. Eu mesma, 1,5 m de mulher, né? Alguém disse um dia lá, disse num grupo que eu fazia parte, nós somos centelhas divinas. Eu digo, meu Deus, não é que é verdade? Deus criou cada um de nós a partir dele. A gente não sabe como. Tem muita coisa que a gente ainda não entende sobre Deus, porque não temos evolução para entender. Mas foi de um pedacinho dele. Nós somos criaturas que viemos do Criador. Então eu sou uma centelha divina? Você é uma centelha divina? Eu disse, ai meu Deus, eu sou uma centelha divina. Incorporei, meu irmão. Com esse 1,5 m aqui, pretinha, pobrezinha. Entendeu? Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu sou uma centelha divina. E isso me faz muito bem. Então, todos nós aqui somos centelha divina. Leve isso no coração, isso é verdade. Isso não é invenção de moda, nem achismo. É uma lógica. Se somos criaturas que viemos do Criador, somos o quê? Criaturas divinas. O divino está dentro da gente. Passa aí a criança rapidinho, porque a Mária vai pegar a vez. Então, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Pergunta 379 do Livro dos Espíritos. Pode ser mais. Olha aí o que eu estava dizendo. Se mais progrediu, não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar, que é esse corpo físico. Então a gente vê ali, tem uma série de figuras de gênios. Aquele menino desde criança já era um gênio, esse outro aqui desde criança já se manifestava um grande músico, o outro também, a gente não pode estar falando em detalhe de cada um deles, que todos são histórias muito compridas e a gente está com o tempo esgotado. Mas então é isso. Na criança pode estar ali um espírito evoluidíssimo. E a gente sabe que dos anos 70 para cá, não incorpora mais no planeta Terra espírito das trevas. Olhe bem, a gente está tendo uns trevosos aí, novos, que são treinados pelos trevosos velhos. Mas não é encarnado das trevas, não. Foram se infiltrando por essa caminhada, mas não vieram das trevas, porque os portões das trevas foram fechados quando Jesus reencarnou no planeta. E muitos espíritos ficaram revoltadíssimos, presos nas trevas. Tanto que eles, depois de 1000 anos que Jesus desencarnou, aí abriu-se os portões das trevas, porque precisava misturar de novo para que eles evoluíssem. E aí danou-se que tem um bocado de perigoso por aí, né? Gente querendo guerra, querendo tudo.
Então, a gente diz que dos anos 70 para cá não estava mais reencarnando espírito das trevas, porque Jesus pediu aí uns 50 anos para regularizar a guerra e fome no planeta. Nos conta Chico Xavier. Quando o homem foi à Lua, Chico Xavier contou que Jesus foi chamado pelas entidades interplanetárias para que foi questionado por que o homem quer conquistar a Lua, se na Terra ainda tem guerra e fome. Aí Jesus pediu 50 anos, já se passaram, minha gente, e Jesus não conseguiu na boa. Então a coisa agora pode pegar muito como está acontecendo muitas catástrofes, guerra continuando. Agora tem um consolo, não gosto de falar de tristeza sem trazer uma alegria. Se o planeta Terra explodir com a bomba atômica, nós ficaremos vivos. Porque somos espírito e bomba atômica não mata espírito. E a gente pode ir para uma dessas colônias espirituais, tipo assim, nosso lar, lá bonitinhos, né? E principalmente nós espíritas que acreditamos que não morremos. Porque vai ter muita gente correndo atrás do pastor, atrás do padre. Ei, você não disse que eu ia para o céu? Cadê? Não é verdade? E nós temos espírito na casa da avó. Os espíritos encarnados, o espírito encarnado durante a infância sofre com o constrangimento que ele impõe a imperfeição dos seus órgãos? Não. Esse estado é uma necessidade, é natural e, segundo vista da providência divina, é um tempo de repouso para o espírito. Então é por isso que a criança passa por tanta coisa boa, é tão mimada, é tão amada. Alguns, né, que ainda tem uns que levam na porta dos outros, e outro cara de coisa aí. Mas é um período até de descanso para o espírito. Agora passe aí que vocês vão ver uma coisa interessante. Morrendo a criança, o espírito retorna imediatamente a seu vigor anterior? Pergunta 381. Ele o deve retornar. Pelo desembaraço do seu envoltório carnal, entretanto, não adquire sua lucidez anterior, senão quando a sua separação for completa, quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. A gente já falou aqui, inclusive, numa das palestras que eu fiz aqui, sobre a perturbação pós-morte. Nós passamos por isso, todos nós, e a criança fica mais tempo ainda, quando desencarna a criança, porque se ela estava ainda num estágio, o espírito está ali, num estágio que ainda não desenvolveu o seu cognitivo, suas faculdades orgânicas todas, ele desencarna, então ele ainda leva um bom tempo no estado de criança. Sabia que no mundo espiritual tem parquinhos infantis, tem tudo? Mesmo o espírito sendo velho, que às vezes a gente diz assim, porque tem filho nosso que às vezes é torturadores, viu? Ele diz assim, esse menino não pode ser tão pequeno assim. Ele nos tortura. Olha aqui, eu conheço uma que me torturava. 1h da manhã ela estava assim, abrindo meu olho. Quero fazer o dever! Tem filho pequeno que tortura os pais. Eu já vi uma menina de 6 anos dar um tapa na cara da mãe. Nossa. Lá na evangelização que eu coordenava, a mãe é uma psiquiatra. E por uma série de motivos ela vacilou com essa menina, porque ela teve uns traumas de infância, perdeu a mãe cedo, muita coisa, e essa menina tomou conta da mãe. Ela bateu na cara da mãe porque ela queria ficar na sala, que a mãe estava trabalhando com a evangelização, ela queria ficar. E a mãe disse, não, você não pode, você tem que ir para a sua turma é de 6 anos. Ela pá na cara da mãe. A mãe veio aos prantos, né? Então, a gente tem isso também, menino pequeno aí, birrento e tudo tem que educar, porque são espíritos antigos, que não foram boa coisa, porque nenhum de nós aqui foi a vida toda boa coisa não, viu minha gente? Hoje nós somos as melhores versões de nós mesmos. Significa dizer que já
fomos bárbaros, já matamos, já comemos irmão, gente, entendeu? Já roubamos, já fizemos tudo de ruim, porque o espírito estava em evolução. Ainda não estava escolhendo direito a sua caminhada. Ninguém está dizendo que ninguém é ruim por isso, não. Era ignorância, nós éramos. Então nós somos hoje a melhor versão de nós mesmos. Vamos agradecer ao Pai que nos deu a misericórdia de estarmos aqui, bonitinho, ouvindo falar dele e de outras coisas tanto que já houve. Quem queria aqui saber que Deus existia? Era uma ovelha que era Deus para eles. Era uma vaca. Na Índia tinha uns lá, que a vaca que era a Deus. Passa aí, por favor. Desencarno infantil na visão espírita. No espiritismo, aprendemos que a vida é eterna e que cada existência no plano físico é apenas um capítulo na jornada espiritual. O desencarne de crianças, bebês e até mesmo de recém-nascidos pode ser uma dor imensa para os pais, mas, sob a luz da doutrina espírita, compreendemos que nada acontece sem um propósito dentro da justiça divina. Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questões 197 e 199, o espírito que parte ainda na infância pode estar apenas concluindo uma experiência breve, necessária ao seu crescimento espiritual, ou resgatando débitos de existências passadas. Já os bebês prematuros podem ter tido um objetivo transitório na reencarnação, sem a necessidade de uma vida longa na matéria. O sofrimento dos pais e familiares faz parte de um aprendizado que fortalece os laços espirituais. Muitas vezes, esses espíritos retornam mais tarde à mesma família, em uma nova oportunidade reencarnatória, consolidando os vínculos de amor. Ao chegarem ao plano espiritual, essas crianças não ficam desamparadas. Em obras como Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, conhecemos colônias espirituais preparadas para o acolhimento desses pequenos. Nesses locais, espíritos amorosos, como benfeitores e mães espirituais, oferecem proteção, educação e carinho até que possam reencarnar novamente. Muitos pais, em momentos de dor, se perguntam: por que meu filho partiu tão cedo? O Espiritismo nos ensina que a morte não rompe os laços de amor, apenas os transforma. O reencontro é uma certeza, seja no mundo espiritual, através de sonhos e inspirações, ou em futuras reencarnações. O tempo e a sabedoria divina sempre conduzem ao melhor caminho. Diante da perda, a prece é um bálsamo poderoso. Orar pelos espíritos que partiram cedo fortalece tanto aqueles que ficam, quanto aqueles que seguem sua jornada espiritual. Confiemos na bondade infinita de Deus, que nunca nos desampara. Ok, passa o finalzinho aí, que a gente vai ver mais para frente. Então, nós vimos aí que André Luiz traz exatamente tudo isso e traz também o mundo infantil, no mundo espiritual, o espaço infantil e pessoas para tomarem conta daqueles que desencarnam em criança, até que passem a perturbação de pós-morte, que todos nós passamos por essa perturbação. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E os espíritos dizem: é o espírito que retorna à sua natureza e se mostra como ele era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em suas inocências. Então é isto. A criança, quando vai passando para a fase de adolescente, muitos pais começaram aí a classificar, é aborrecente, não é adolescente, né? Eles começam a ter atitudes diferentes de quando eram crianças, porque a doutrina traz que é o espírito já se manifestando como realmente é.
Mas não é que é porque entrou na adolescência e já começou a se manifestar como realmente é, que nós vamos deixar o fluxo seguir sozinhos, porque ainda são adolescentes, ainda não têm a maturidade necessária para dirigir sua própria vida sozinho. A gente tem que ter o cuidado e as cobranças devidas, ainda que adolescente. Dizer, já está um homem? Não está homem ainda não está formado completamente. Está pegando suas tendências anteriores, que podem não ter sido grandes coisas, e de repente essa se cristalizar e não ter mais jeito, como alguns não se tem mais como fazer nada. Eu vi um pai no jornal, um pai se acabando de estourar, dizendo tanto de conselho que deu ao jovem, o jovem matou outro, assim, na cara de todo mundo, 4 horas da tarde, chegou assim, atirou, que era de uma facção, outra facção. De vez em quando eu vejo isso no salão, não que eu gosto não, mas eu estou lá no salão, não vou dizer, tira dessa vez esse negócio aí, não era que estou lá, não vou poder dizer, eu vejo isso. Mas é isso, esse cuidado é muito importante, por isso eu gostaria de deixar aqui um lembrete. Eu acho que nós estamos terminando. Vê se tem mais aí alguma coisa. É só o de outra coisa. Então, eu gostaria de estar aqui lembrando que a evangelização infanto-juvenil é muito importante para as crianças. Eu costumo dizer que crianças, de todas as crianças, eu levei 11 anos, eu trabalhei 25 anos com a evangelização. Eu tenho histórias, umas mais maravilhosas que outras, desses jovens que fluíram depois de evangelização e que pareciam que não iriam tomar um caminho moralmente bom, mas tomaram. Trabalhei no Irmã Sheila com a evangelização, eu montei a evangelização, trabalhei. Lá tinha meninos que tinham uns revoltados, que o pai tinha se separado da mãe e que não queria a evangelização, que não queria ser espírita. E eu me lembro que certa vez, ele era da juventude, eu disse a ele assim, meu jovem, nós não pretendemos formar espíritas aqui. Nós pretendemos ajudá-los a serem homens de bem, ser fininho. A doutrina espírita não faz cabeça de ninguém. Ser espírita é uma questão de maturidade espiritual. Quem consegue absorver que é um espírito imortal é porque já tem um pouco de maturidade para isso. Porque não é. A abstração não é para qualquer mente. Abstrair algo que você não pega e não vê é para uma mente que já tem uma certa maturidade. E assim são os espíritas que se sentem verdadeiramente espíritos a caminho da luz. Assim somos nós aqui. Somos todos espíritos a caminho da luz. Que passemos por qualquer fase das nossas vidas, por qualquer dor, qualquer sofrimento, o Pai não nos deu para ficar sofrendo. Deu para que aprendamos a dar o outro passo para frente e sair da dor. Porque somos centelhas de vida. E é isso, e eu termino aqui com essa música linda, que eu sei que todo mundo gosta. A gente vai ouvir uma música aqui, eu vou dar as costas para vocês. Viu, centelhas divinas? Eu fui dizer a um professor, eu sou centelha divina. Centelhinha, eu digo, eu sou mesmo. Guiarei os passos
como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei aprender minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei. A Obrigada, minha irmã.